Fala dominadora e dominador radiológico, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Guilherme Franco e hoje eu vim aqui para entrevistar esse cara que sabe fechar prova de concurso e que sabe te ensinar também a fechar essas provas. Eu vou entrevistar o Sheilon Fialho, meu querido amigo, e eu já quero que de cara ele se apresente para vocês. Fala Guilherme, beleza? Beleza, dominador radiológico? Você quer aprender a fechar a prova de concurso público? Você está aqui no Concursos Já Radiologia. Meu nome é Sheilon Fialho, tenho 39 anos, sou técnico em radiologia e também tecnólogo em radiologia, ok? Pessoal, eu trabalho no serviço de Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de Minas Gerais, né? O IML, Instituto Médico Legal, como técnico em radiologia e também na instituição FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no Hospital Júlia Kubitschek, ok? Então nós realmente gostamos muito de dar aula, né, professor? E nós gostamos também de treinar as pessoas. E aí nós vamos falar um pouquinho disso aqui, vai ser muito bacana. Certo. Agora me diz uma coisa, e eu acredito que isso você pergunta para os seus alunos também. Por que radiologia? Pois é, pessoal, muitas pessoas se perguntam, né? Tem muita gente que cai no curso de paraquedas. Eu já tive aluno, por exemplo, que fraturou o braço. O Breno fraturou o braço, um aluno meu, abraço para você, Breno. E aí o Breno fraturou o braço e entrou no hospital com o braço quebrado e tal, e colocaram uma haste, fez uma cirurgia, né, uma coisa um pouco mais rebuscada, e ele gostou demais daquilo, viu o processo de raio-x ali, e fez também uma tomografia ali do cotovelo, porque tinha uma fratura bem pequenininha, bem peculiar ali, ele achou aquilo tão legal que entrou ali no curso de radiologia, e hoje trabalha no Hospital de Lomberges, excelente técnico por sinal. Bom, eu, pessoal, como a maioria de nós aqui, não é? Eu não via assim outras áreas que me interessaram, principalmente de cunho médico, né? E aí quando eu olhei para a radiologia, assim, eu senti que poderia atuar naquela atividade, aí fui conhecendo o pessoal, fui conversando, participei aí de seminários, né? Participei aí de eventos radiológicos, de amostras profissionais, entrei nessa e vou te falar, viu, Guilherme, eu não me arrependo não, foi fantástico, foi maravilhoso e, pessoal, a trajetória, ela é muito importante porque quase todos vocês, assim como eu, passaram ou estão passando por momentos aí difíceis de indecisão e tal, né? Momentos aí, principalmente agora, né, com essa pandemia, esse negócio todo aí. Então, nesse contexto, nós precisamos entender o seguinte, aonde eu quero chegar e de que forma eu quero chegar. E agora nós vamos falar disso, né? Como é que faz aí, fechar prova, concurso, seleção, emprego público e vamos que vamos. E se você pudesse chegar para esse Sheilon que estava lá, então, no passado, nessa decisão, vou para radiologia ou não vou, você diria para ele, então, que ele estava no caminho certo, que era aquilo ali mesmo? Eu diria, porque, pessoal, olha só, era o seguinte, ou eu entrava na radiologia, ou então eu ia ter um emprego, pessoal, que sinceramente o chassi não dava, né? Que seria um emprego um pouco mais pesado, né? Um emprego aí na construção civil, como eu já trabalhei, né? E me honro muito disso, graças a Deus, agradeço muito a Deus por isso. E aí eu falaria o seguinte, olha, vai. E eu falaria isso para mim há 15 anos atrás e falo isso para você agora. Se você é um aluno que está começando, se está terminando, se você está formando agora, se está no estágio, enfim. Aprenda a fechar provas de concurso público. Não estude por nota. Estude por resultados. Eu falaria isso para mim e falo isso para você que está assistindo aí. Certo. E você comentou que você participou de seminários, de coisas da área, antes ali de decidir entrar. Sim. Você chegou a ouvir nessa época alguém falar de mercado de trabalho? Foi um assunto que você viu antes de entrar, no início ali? Te assustou? Interessante essa pergunta, porque é o seguinte, no início eu vi o seguinte, eu vi que tinha muitas vagas, que tinha muito emprego, que era um negócio maravilhoso e tal, mas nós fomos mesmo porque nós identificamos, eu me identifiquei com a profissão, né? Mas depois que eu entrei e comecei a fazer o curso, o discurso começou a mudar um pouquinho, o povo começou a falar que não tinha emprego, que era difícil o mercado, que o mercado era muito fechado, né? Então o conselho que eu dou aqui, inclusive, neste momento é o seguinte, foca no seu resultado, o seu resultado é pessoal, intransferível e depende de você. O que nós fazemos aqui é conduzir você para esse resultado mais rápido, mais prático, né? E sem tanta dor, de uma maneira mais objetiva. A parte da dor é a pior de todas esse trajeto, né? Se você puder minimizar a dor e maximizar os resultados, que coisa melhor do que isso? E a dor ela é importante, Guilherme. A dor ela é importante porque ela te disciplina. Sim. Ela te põe no caminho. Então, galera, olha, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, assim, vamos sonhar grande porque nós vamos buscar o que nós queremos aí. Concorda comigo? Concordo demais. Pois é.
Agora vamos falar de uma coisa que é básica para todo mundo, né? Dificuldades no caminho. Como é que elas foram? Elas foram pior no técnico, elas foram piores no tecnólogo? Foi todo mundo muito ruim? Pessoal, como eu falei, né, as dificuldades, ela disciplina, né, ela traz você para a realidade. E você tem duas opções, uma é sentar e chorar. Eu já fiz demais. Sentar e chorar, senta e chora e não resolve nada. A segunda, galera, é vestir a couraça aí do entendimento, da busca, da garra, né, ficar firme aqui com a gente no Radiologia Já e ir para a guerra e fechar essa prova. A nossa proposta não é tirar nota boa, a nossa proposta é fechar prova. Fechar. Eu já mostrei matematicamente no outro momento, inclusive deixa aqui no comentário se você quer saber sobre isso. Eu já mostrei em outras turmas que eu preparei para concurso público, que o aluno, né, que o candidato que fecha uma prova de radiologia e tira 50% em português, olha para você ver, hein? Uma nota excelente em radiologia, fechou, tá joia? E uma nota 50% em português, ele está entre os 10 primeiros colocados. Eu já comprovei isso, tá? Eu já comprovei, já vi isso acontecer diversas vezes. Inclusive, eu tenho alunos que foram primeiro lugar, né? Foram primeiros lugares em concursos específicos com 50% em português. Não estou dizendo para você de maneira nenhuma assim, não estude português, jamais. Nós precisamos, inclusive, ser amantes do português, que ele é fundamental em todo e qualquer concurso de seleção pública. Mas, porém, eu quero te dizer o seguinte, se você tem uma certa dificuldade em português, mas você nada de braçada em radiologia, fecha essa prova. Fecha essa prova que com certeza você vai estar entre os 10 primeiros colocados. Por quê? Porque a radiologia, além de ter uma quantidade maior de questões, o peso também é maior porque é específico. Não é? Então isso é muito importante saber, ter esse time aí. E não só isso, pessoal, tem muitas outras coisas que a gente quer trazer para você aqui, se Deus quiser, diariamente, não é isso, professor? Sim, é importante tocar nesse assunto porque eu vejo muitos alunos entrando, quando eles entram no curso, começa já a esquadrinhar ali, onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. A hora que chega no tema do concurso, o aluno já toma os mas esse concurso é uma coisa impossível, tem português, tem matemática, tem informática, não sei o quê. O meu conselho, acredito que seja o seu também, sempre é, foca primeiro na radiologia. Isso aí. Você primeiro precisa dominar a sua área. Depois que você domina a radiologia, você começa a fechar as provas de radiologia, fica muito mais tranquilo para você trabalhar os outros temas. E é por isso que a gente chama os nossos alunos carinhosamente de dominador. Olha, seja um dominador radiológico, feche prova de concursos públicos, esse é o nosso objetivo, né? Exato. Não adianta você focar numa coisa só na outra, né? É muito comum um aluno perguntar para mim, professor, vou estudar o Bontrager ou vou estudar o Biasoli? Os dois? Vou estudar tudo, Bontrager, Biasoli, Buchon, Boisson, Renato Dimenstein. Vamos chutar o pau da barraca. Sheila Fialho também, vocês podem estudar, inclusive uma cópia aqui atrás. Olha, galera, tem um livro aqui, não vamos fazer o merchan disso aqui não, mas tá aqui o livro exclusivo do concurso de radiologia, exclusivo para alunos do concurso de radiologia, para dominadores radiológicos, você pode e deve ser um. Agora falando aí de concurso, de emprego, conta pra gente, seu primeiro emprego, sua primeira experiência ali, porque a gente primeiro investe muito tempo, Sim. Investe um dia de passagem, uma alimentação, quando a gente forma a gente quer o retorno, né galera? Ninguém está estudando só para ter o conhecimento, pelo menos a maioria das pessoas não. Então a gente quer ter aquele retorno ali que vai vir na primeira oportunidade. Como é que foi? Pois é, como a maioria, né, a maioria dos colegas, né, encontra uma certa dificuldade de cunho empregatício mesmo, né? O meu primeiro emprego foi numa grande instituição, tá? Claro que nós vamos expor aqui, foi numa grande instituição. E nesse emprego, Guilherme, interessante que assim, eu não tinha carteira assinada, eu não tinha um contrato de trabalho e também não tinha muito menos qualquer tipo de vínculo empregatício e por ali foram 3 anos, né? Talvez eu esteja falando para você que esteja nesse mesmo momento. O que eu te oriento é o seguinte, se você precisa, resolva o seu problema, é necessário, tá? Mas eu quero trazer para você a informação de que você pode muito mais. E o seu resultado não sou eu, né, que já tenho uma experiência muito grande em concurso, seleções, não é o professor Guilherme que vai colocar a régua para medir até onde você pode ir, não. A pessoa que vai colocar essa régua no seu resultado é você mesmo. Você mesmo, você mesma.
tá bom? Então, nós queremos sempre elevar, elevar e elevar. Trazer você para o máximo, para o 100%. Em tudo, em tudo. Em anatomia, em técnicas, em qualidade da imagem, física das radiações, em modalidades radiológicas, né? Tomografia, radiobiologia, mamografia. Por aí vai. Por aí vai. Então, assim, o objetivo é esse, né? O objetivo é trazer para você a informação de que você pode mais. Só que esse sofrimento foi muito importante. Por quê, pessoal? E Guilherme? Porque este sofrimento me disse o seguinte, me mostrou o seguinte, eu preciso de algo definitivo. Eu preciso fechar a prova, eu preciso ter um emprego público, eu preciso ter um emprego efetivo, eu preciso ter segurança e tranquilidade mental para viver uma vida melhor. Nesse contexto, pessoal, eu caí matando nesses livros, ok? No início, os meus resultados não eram bons, não é? Mas dali eu já saí para os empregos públicos. Dali eu já fechei provas de outros lugares. No iniciozinho eu não ficava nem entre os aprovados, eu só me classificava. Para quem não tem muito aí o conhecimento dos concursos públicos, é o seguinte, quando termina ali o período de prova, né? Nós temos ali a homologação, é a lista de notas das pessoas, tá bom? E ali nós temos, por exemplo, se no edital nós temos 4 vagas, nós vamos entender que os 4 primeiros colocados são aqueles efetivamente aprovados, aqueles que estão dentro do número de vagas proposto no edital, ok? Agora, se eu tenho nessa lista de homologação 20 pessoas, quer dizer o seguinte, que essas pessoas foram classificadas, porém, elas não foram aprovadas. Quer dizer o seguinte, que essa instituição que fez o concurso, né, aliás, essa instituição que demandou o concurso para a empresa que elaborou o concurso, ela pode sim chamar além dos 4, mas não é obrigação. Ela pode, mas não é obrigatório, tá? Não existe nada que a obrigue chamar aí o candidato. Tá? Você diria então que é comum eles publicarem uma quantidade de vagas relativamente menor do que a real, para dar essa margem de segurança para a instituição, para ela chamar ali de acordo com o tempo dela, sem ter obrigatoriedade, né? Isso, e ainda digo mais. Em 2011, uma súmula do STF, tá, pessoal, do Supremo Tribunal Federal, disse o seguinte, que nenhuma instituição, a partir de então, deve chamar, né, é obrigatório chamar, não é? Além do número de vagas que eles colocam ali no edital. Nós já sabemos disso. Então, por isso, é muito importante a informação, que muitos concursos vão publicar no edital apenas uma vaga, tá ok? Fique atento, uma vaga. Aquele colega desavisado, que não sacou muito ali o negócio, o que ele faz? Poxa, uma vaga só, não vou fazer não, é só uma vaga, não vou entrar nessa não, tô fora, né? Não vou conseguir. Tá? Mas é aí onde acontece um erro, uma oportunidade que pode estar sendo quebrada, que é muito importante. Veja bem, a direção da instituição que vai absorver esses profissionais, elas chegam num consenso, um exemplo, que vamos precisar de 5 funcionários, de 5 técnicos em radiologia. Só que como ela sabe que pode ser que talvez não precise dos 5, o que ela faz? Ela publica um só. Por que isso? Porque ela tem a obrigatoriedade de chamar um. Mas ela pode chamar 2, 3, 4, 5, 20, né? Porque essa realidade pode mudar, pessoal. Então, essa é uma informação de ouro. Eu já vi pessoas que desistiram de fazer um concurso. Você já fez isso, né? Já quase desisti de uma inscrição. No último dia de pagar a inscrição, nessa ideia mesmo. Já uma vaga, não estou com tempo para estudar, uma vaga não vai dar. No último dia eu paguei. Era uma prova, inclusive, que não cobrava radiologia específica, era só SUS. Sim. Que quando isso acontece se torna mais tranquilo. E eu passei em 5º lugar. Não era um concurso estatutário, era um processo seletivo com contrato de 4 anos. Mas vamos combinar, né, gente? 4 anos de contrato, 4 anos de emprego é uma coisa considerável. Já te dá margem para você respirar, para dar um salto maior. Para buscar outras coisas. Exato. Passei em 5º lugar, em menos de 4 meses após o início das convocações eu fui convocado. Tava resolvida a parada. Resolvi não convocar, resolvi não assumir, mas isso é um tópico que a gente discute em outro vídeo. Mas é importante vocês terem noção que uma vaga não é motivo para desistir. Inclusive, Guilherme, vamos colocar aqui, pessoal, ó, nós vamos deixar aqui nos comentários, digita aqui pra gente, qual é a sua dúvida? O que você quer saber? Né? O que você quer saber? O que te intriga? O que intriga esse coraçãozinho maroto aí? O que passa por essa cabecinha radiológica? Se você não pretende fazer um concurso, qual que é o empecilho, né? O que está te impedindo de entrar com o peito aberto e tentar garantir essa vaga? Tentar não, né, gente? Garantir essa vaga. Porque é questão de quando. Quando a gente dedica é questão de quando, né? Nem se eu vou conseguir, é quando eu vou conseguir. Quando eu vou conseguir. Nós vamos ter uma oportunidade fantástica agora, né? Que é, pessoal, o concurso, que na verdade é uma seleção pública, né? Da EBSER,
né? Provavelmente quem vai gerenciar esse concurso é a IBFC. E aí? Né, vão ser vagas espalhadas, espraiadas aí pelo Brasil inteiro. E aí? Né? Você vai ficar fora dessa? Você vai deixar passar essa parada aí? Não. Se você vai ser um dominador radiológico, eu tenho certeza que vai. Você vai aprender a fechar a prova? Vai. Você vai fazer uns corujões malucos e nerds aí conosco aqui? Vai, eu tenho certeza que vai. Sabe por quê? Porque você merece isso. Você estudou, você merece isso. Deus sabe o esforço que você tem feito. E nós também, como professores e como eternos alunos, sabemos. E nós queremos levar isso para você. Que é uma parte muito interessante, inclusive, da profissão de professor, né? É saber exatamente onde aquele seu colega de profissão, aquele futuro colega de profissão está, porque você já esteve no lugar dele, você já sentiu aquilo ali. Minha mãe chama isso de onde o calo aperta. Você sabe onde o calo aperta, né, galera? A gente consegue ser muito mais empático, porque a gente sabe exatamente a dificuldade, o medo, a insegurança. Marmita no busão. Marmita no busão. Quando a marmita vira no busão, às vezes, o dinheiro do lanche você perde, você fica com fome durante a aula. Exato. Eu não sei vocês que estão assistindo, mas a gente já passou por isso. Já passei por isso consideráveis vezes. Mas isso tudo pode acabar, gente, a partir do momento que você aprende a fechar a prova de concurso. Pessoal, confia no pai que o diabo cai. Nós vamos nessa, vamos acelerar o máximo que a gente puder. A gente estava falando agora mesmo de quando. A gente usou bastante a palavra quando. Conta pra gente quando que foi a sua primeira aprovação. Porque até a gente ser aprovado, a gente faz algumas provas. A primeira, normalmente, é tristeza, né? Sim. Você vai ali sem muito preparo, sem ter muita noção. O manejo de tempo, postura para sentar, tudo isso influencia. Primeira vez, normalmente, é um desastre. Segunda, melhora. Então, conta pra gente, como é que foi que você passou a primeira vez que você passou? Pois é. O negócio é o seguinte, pessoal. É muito comum o aluno não saber estudar para o concurso público, né? Então, o primeiro aperto já começa aí, né? Ele não sabe o que está rolando no edital, o que vai ser cobrado, quando vai acontecer as coisas. Ele não sabe, ele não tem essas informações. Então, aí o trem já começa a ficar ruim para ele. Eu falei trem porque nós somos de Minas, tá, gente? Somos de Belo Horizonte, Minas Gerais, terra do pão de queijo. Quer tomar um cafezinho gostoso, comer um pão de queijo, é só chegar aqui que qualquer esquina você encontra de extrema qualidade. Mas, enfim. E tudo aqui é trem. Tudo é trem. Olha, isso não é xícara, isso é um trem, né? E por aí vai. Continua então, o trem aí, amigo. Para com isso aí, seu engraçado. Enfim, pessoal, veja bem. Então, olha só, nós temos uma dificuldade no processo de leitura de edital, depois no processo de estudo de todos os tópicos que devem ser estudados para concurso público, só que no nosso preparatório nós ensinamos que não é necessário estudar todos. Né? Loucura isso, né? Mas a gente mostra isso com muita clareza. Depois, técnica de fazer prova. Depois, técnica de corrigir, de preencher o gabarito. E depois, a técnica também de utilizar, pessoal, a parte dos recursos. Que são aquelas questões que você não acertou ou que você acertou e alguém entrou com recurso. Enfim, a gente vai conversando isso tudo ao longo de muitos vídeos que faremos por aqui, tá? Então, tem técnica para tudo, né? Tem técnica para estudar e tal. Então, nas primeiras provas, eu sinceramente, eu chutava. E ali, pessoal, é um tal de 50%, é um tal de 60% que assim, não resolve o problema, isso é fato. Um mito que os alunos têm, que é muito importante. Olha, eu vou lá, se colar, colou. Pessoal, qualquer um de vocês, se você está na sua cabeça com a mente de se colar, colou, deixa eu dizer para você uma coisa. Não colou. Não colou, de jeito tá? nenhum. Não colou, porque o elaborador, as bancas, elas são eliminatórias. Então elas vão em cima exatamente de processos como palavras, né, e vírgulas que mudam completamente ali, né, o enunciado da questão. Enfim, aí nós temos vários tipos de questões. Nós As temos famosas pegadinhas que não são pegadinhas, na verdade. que não né? são pegadinhas, São é leitura técnica de Exato. interpretação textual. Então, galera, veja bem, por exemplo, prova do Enem. Vamos lembrar da prova do Enem. O que o Enem faz? O Enem ele vai exigir de você que você tenha uma resiliência grande. O que é resiliência? É a capacidade de se adaptar ao que está sendo cobrado. O que ele faz? Ele faz um texto desse tamanho. O texto lá de ciências da natureza, ele fala assim, olha, o urso koala vive no sul de onde que o urso koala é? Sei lá de onde que ele é. De radiação, Enfim, né? no Canadá. Ele vive no Canadá, come brotos de bambu e vai falando que ele é gordo, que ele é pesado, que ele tem as orelhas grandes, que ele suporta até menos 40 graus Celsius. Ponto. E aí lá no finalzinho, depois que ele fez um enunciado desse tamanho, ele pergunta assim, qual é o clima predominante do Canadá? Aí eu te pergunto, que diabos esteve fazendo o bendito do ursinho koala, né?
nessa questão. Nada. O que ele fez? Ele te causou uma provocação que te levou a gastar tempo. E tempo é fundamental na hora da prova. Então, primeira dica que eu vou dar aqui para o nosso querido dominador radiológico, que vai fechar a prova aqui conosco no concurso de radiologia, é o seguinte: leia a última frase de todos os enunciados. Principalmente quando ele for enorme e for grande. Leia a última frase. Tempo é resultado. Tem uma frase de tempo é dinheiro, né? Vou falar para você que tempo é emprego, tá? Tempo nesse contexto é emprego. Então veja bem, se você reduz o tempo de estresse, reduz o tempo gasto com coisas que vão te sugar a sua capacidade de mentalizar é algo importante, entenda, fique atento, fique ligado. E faz toda a diferença. É o momento de você começar agora a consumir esse tempo de maneira correta, né? Então, os meus primeiros concursos, eu não tinha técnica de nada, era uma questão atrás da outra, e morria ali por causa de uma questão e tal, e eu não passava. Tudo começava lá no estudo, né? Eu ficava lendo aqueles livros e tentando decorar as coisas. Pessoal, você não tem que tentar decorar nada, né? Você tem que aprender os 4 passos que nós deixamos muito claros, muito amarrados, muito direcionados no nosso preparatório. Tá? Que são os passos que nós vamos explicar aqui ao longo dessas nossas entrevistas, esses nossos papos com vocês aqui. Nós vamos explicar esses passos aí de maneira íntegra, correta, objetiva, ok? Mas também, além de tudo isso, você precisa ter em suas mãos, não é? Aulas de qualidade e também materiais didáticos de qualidade para você não perder tempo com aquilo que não é importante e nem deixar de gastar tempo com aquilo que é extremamente decisivo numa aprovação. Né? O tempo pode ser crucial para te tirar uma vaga às vezes. O tempo que você não tem ali manejando direitinho a resolução das questões pode te apressar na hora do gabarito. Na pressa você marcou 2 questões erradas. 2 questões pode te colocar para fora. Sambou. Da mesma maneira que 2 questões acertadas te colocam ali dentro, 2 erradas por uma besteirinha podem te colocar para fora. E isso é papo de quem já passou por uma situação dessa, viu, gente? Já caí muito em classificação por 3 questões que eu marquei errado. Sim. Isso acontece sim, manejo de tempo é muito importante. Você acabou comentando aí. Outra coisa, gente, além da gente falar trem, a gente não fala você. A gente fala cê. Você tá bom? Você tá bom? Onde você vai? Onde você tá? A gente já emenda isso tudo. Onde é que você tá indo, trem? O senhor Meritíssimo comentou com a gente, Vossa Excelência comentou com a gente, que no início você perde muito tempo nas primeiras provas, né? Você tem uma noção de quantas provas foram feitas até você ser aprovado, amigo? Rapaz, eu fiz aí... A outra coisa do mineiro, eu fiz aí na base das 40 provas. Oxi! As 40 provas. Nossa. Pessoal, veja bem, o que nós queremos trazer para você aqui é o seguinte: você não tem que passar por esse crivo. Por que você não tem que passar por esse crivo? Porque hoje o professor Guilherme, fala um pouquinho do Guilherme aqui, Guilherme é mestre em... Ciência e Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais. Técnico em Radiologia, tecnólogo em Radiologia, professor, tá? Especializado nos Estados Unidos, estado de Detroit, se eu não me engano. Mestre e agora já embrenhando para um doutorado afora. E gosta um pouquinho de Radiologia, né? Eu também tenho essa impressão. Então, pessoal, veja bem, fique ligado. Nós temos experiência e bagagem de prova, do conteúdo lecionado, da docência. Nós sabemos pensar com a cabeça do elaborador, com as bancas. Espero que você faça muito bom uso desse canal. Espero que você se inscreva nesse canal, que você deixe aqui o seu like. Espero que você também compartilhe com essa galera marota radiológica e vibrilante, gadolínea, né? Porque isso é feito com muito carinho para todos vocês, sem exceção de ninguém. Vamos elevar a nossa qualidade técnica, elevar a nossa capacidade, enobrecer a nossa profissão e buscar o que de fato nos pertence, o emprego, que nos é devido, sim, não é? Porque você se esforçou, você correu atrás e você merece isso. E nós estamos aqui para encaminhar vocês, ok? E é com carinho, a gente faz como se fosse pra gente mesmo, né, Sheila? A gente monta tudo para os 2 técnicos em radiologia que anos atrás começaram a estudar nessa área, quando foram procurar ali um preparatório para concurso, uma maneira, uma plataforma para ajudar, não tinha muita coisa. Então esse desejo foi crescendo e hoje, graças a Deus, a gente está aqui com esse projeto. Tudo era apenas uma brincadeira. Lembra dessa? E hoje está aí, sério pra caramba, ensinando dominadoras e dominadores radiológicos a fecharem prova. Com mais de 200 aprovados, a maioria deles entre os 5 primeiros lugares, inclusive muitos concursos, uma filinha assim, 1, 2, 3, 4, 5, tudo ali, com a mesma nota cravada na sequência apenas por idade. O Guilherme
ele é um pouco mais novo que eu. Só Então, 25 anos, eu né? fecho com ele e ele fica na frente por isso. E ó, é importante a gente ressaltar que não é técnica mágica para fechar a prova, não tem nada aqui de... Não é macumbaria, não é vamos tecnologia. trapacear. Não vamos trapacear. Aqui a gente quer ensinar vocês a fechar as provas de concurso com técnica, com qualidade, com um bom estudo. Sem dor, sem ganho. Galera, fique com Deus. Beijo pra você que encerra. Sou eu que... Encerra aí. Na verdade, você espera que eu quero te fazer mais uma última pergunta. Desculpa, gente, perdão. Recadinho pra galera que tá aí, que tá nessa dúvida. Vou prestar uma prova, vou fazer um concurso, não vou, uma vaga, tô com medo. O que eu faço? Dá um recado pra essa galera. Vou dar um recado para vocês aqui do nosso nobre roqueiro Raul Seixas. Se você não passou, tente outra vez. Tá? Pessoal, fica ligado, preste atenção. Se você se preparar para um concurso público, que saia um concurso de nível federal, você está fazendo uma coisa fantástica na sua vida. Sabe por quê? Porque você está preparando para qualquer coisa. Muitas instituições privadas hoje, aqui em Belo Horizonte mesmo, grandes hospitais privados, hoje eles fazem seleções. E essa seleção é mediante prova. Já começa por uma prova, não quer nem saber quem que é, quantos são, não interessa. Já começa fazendo prova. Então, passou naquela prova, você vai para uma entrevista, passou na entrevista, o emprego é seu. Então, cada vez mais, essas seleções de todos os níveis, estadual, federal, municipal e também da iniciativa privada, estão sendo feitas por provas, tá ok? E isso é muito justo, sabe por quê? Talvez você nesse momento não entenda 100% disso, mas isso é muito justo porque, veja bem, imagina você tentando um emprego, né? E você sabe que outras pessoas estão ali, que são parentes ali de gerentes, de não sei o que, gente. Isso acontece. Quem discorda, digita que para mim não, cheiro, isso não acontece. Nós estamos num país muito melhor do que a Suíça, um país extremamente, né? Enfim, isso acontece. Então, essa é uma forma muito justa, porque é a forma seguinte, é a forma de que diz o seguinte, quem está mais esclarecido, mais preparado, vai ser dono, né, dessa vaga, deste emprego. Então isso é muito importante. Então eu digo para você o seguinte, estude para concursos públicos. E estude mais para concursos públicos em radiologia de nível federal, porque qualquer coisa que vier, você estará habilmente preparado para fechar essas provas e entrar na carreira pública ou na carreira privada. Isso eu diria para mim há 15 anos atrás, dos quais, logo após formado, eu gastei mais ou menos, levei cerca de 1 ano para ter o meu primeiro emprego público, né? E eu, pessoal, não me arrependo disso de maneira nenhuma, eu cuido da minha família, tenho tempo para estar gravando esse vídeo aqui para vocês, como o professor Guilherme tem, nós estamos muito felizes, isso aqui pra gente, na verdade, é uma bela diversão, brincadeira legal, todos os vídeos vai ser isso aqui, vai ser loucura, vai ser papo de gente doida, papo de concurseiro, papo de radiologia. Beleza, galera? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Tivemos esse papo maravilhoso com o nosso preparador técnico, Sheilon Fiado, o cara que vai te ensinar a fechar prova de concurso. Aqui atrás, deixa eu fazer um merchan rapidinho, ó, desse livro maravilhoso, exclusivo para os dominadores radiológicos, alunos da concurso de radiologia. Para as dominadoras e os dominadores. Sheilon, deixa um abraço para a galera. Beijo no coração, fique com Deus e lembre-se, alimente sua fé e os seus medos morrerão de fome. Fui! Beijo no coração, fique com Deus e lembre-se, alimente seu medo e suas... Parou? Não, onde você parou? Beijo. Parou? Bom, a gente fica por aqui hoje, então. Entrevistamos essa fera, esse professor, esse preparador técnico de concurso, o cara que sabe ensinar a gente a fechar. Já me ensinou muita coisa. Aqui atrás vocês estão vendo o livro maravilhoso dele. Vou fechar de novo. Fechar de novo. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. A gente fica por hoje. De novo. Quer que eu dê? Baixa o copo.